Boa noite a todos. Eu sempre falo que é um prazer estar aqui de novo, porque sempre é. Para o nosso bate-papo de hoje, eu escolhi um tema que me veio à mente na sexta-feira, quando eu vim assistir a palestra do Armando aqui. Ele fala do Cristo buscando as ovelhas, né? A ovelha perdida, deixa as outras no redil e tal. E ele fala um trecho interessante, que a ovelha que está no espinheiro tem que berrar alto para o pastor escutar, né? Ou seja, a responsabilidade que todos nós temos de fazer essa junção, né? Eu lembro da minha mãe falando que faz a tua parte, que a de Deus está feita. Então, lembrando essa coisa de responsabilidade, eu ia falar sobre orar e vigiar. Mas aí, como o Armando já adiantou essa parte, eu resolvi mudar a coisa toda e falar sobre uma coisa que hoje em dia a gente fala que está muito em pauta. Sobre o mal. Como base, eu usei Mateus 5, de 38 a 41, e nesse trecho diz o seguinte: tendes ouvido o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistai aos que vos fizer mal. Se alguém te ferir na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo em juízo, para tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer um te obrigar a caminhar com ele 1000 passos, vai com ele ainda mais outros 2000. Cristo falava umas coisas muito engraçadas, né? Que a gente ouve assim e fica meio pensativo, né? Aquele que não deixar seu pai e sua mãe não é digno de me seguir. Agora aqui, não resistais ao mal. Poxa, mas não é para a gente resistir ao mal? Como sempre, Jesus usava as coisas da época para poder ensinar. Então vamos voltar um pouquinho na história, né? Nessa época, os romanos dominavam tudo e todos. Portanto, para quem era dominado, os romanos eram o mal. E como os dominadores fazem o que querem com os dominados, porque eles têm a força, mas não a razão, fica complicado. Vamos dizer assim que o estado de São Paulo fosse a região da época dominado pelos romanos. E vamos supor que o André fosse sair daqui e ir lá para Jundiaí resolver alguma coisa. E tivesse a sorte de topar com uma patrulha, com um centurião, com um governador de província, com um vereador, né, dos romanos, e ele resolvesse mandar o André ir lá em Cabreúva buscar um pastel de vento para ele naquele instante. Se o André resistisse, morreu. Então, quando Cristo fala não resistais ao mal, é nesse sentido histórico. E no sentido espírita, resistir ao mal significa não responder ao mal com mal. Ou seja, é você não revidar, é você não se vingar, é você não se literalmente rebaixar no padrão vibratório do outro. Tá? É essa a ideia central. Ou seja, a resistência ao mal, né, o revide, pagar com a mesma moeda, né, como diz aqui, só perpetua esse ciclo. É como se, por exemplo, vamos pegar pessoas diversas. Tem lá o Luiz, tem o Otávio, tem o seu Antônio e tem eu. Aí o Otávio, como é mais forte, bate no Luiz. O Luiz é mais forte, bate em mim. Eu sou mais forte, bato no seu Antônio. Aí o seu Antônio arruma outro e bate. Ou seja, você perpetua o ciclo. Em vez de você brecar a coisa toda, não, você vai deixando a coisa fluir. Sabe aquela coisa do desconta no outro? Não funciona. Para a gente, não. A paciência e a não reação se torna a maneira de resistir ao mal. Na verdade, vamos trocar o resistir para colocar superar, transmutar. Porque a paciência e a não violência, a não reação, elas acabam transformando
o mal em bem. Sem contar que, como a gente acredita em vidas futuras, na pluralidade das existências, a gente, acreditando nisso, deveria ter forças para resistir a tudo que nos acontece durante essa jornada. Mas nós vamos falar sobre essas coisas que acontecem nessa jornada um pouquinho mais para frente. Porque a gente também precisa ter discernimento para saber quando é a hora de se defender e quando é a hora de não reagir. Exemplos bobos. Você está sofrendo um assalto. Se você é, sei lá, um campeão de UFC, ou você é um policial de folga, ou você é um CAC, acho que é isso que eles falam, né? Colecionador, né? Atirador, não sei o quê. E você tem condições de saber como e quando reagir, é uma coisa. Se você não é nada disso, paciência e deixa os meninos levar o teu celular. É melhor do que morrer. Quando alguém está ameaçando a sua família, você, a história é outra. A gente acaba se defendendo. Mas a gente tem de ter discernimento de quando fazer isso e quando não fazer. Jesus era um exemplo de não reação, de não resistência. Pensa bem, por tudo que ele passou, tendo um poder imenso, poderia cortar aquilo no estalar de dedos, mas ele passou. E acabou demonstrando que o amor tem uma força muito mais. Ele é muito maior do que o mal. O bem é maior do que o mal. Tem um trechinho do livro chamado Presença Espírita que eu copiei para a gente ler, porque é muito legalzinho. Quando a gente fala que todos nós somos contra o mal. Somos, não somos, somos, não somos. É lógico que somos. Todos somos contra a violência? Mas claro. Todos somos contra a violência, mas a gente não leva desaforo para casa. Muitas vezes a gente explode em público, com palavrões, com gestos. Basta que a situação não nos favoreça a nossa tendência, né? Ouve rádio alto em casa, no carro, sai com um carro de moto sem escapamento, sem silenciador, né? Haja visto essas bicicletinhas motorizadas deliciosas de se ouvir passando na rua. Sossego do outro, pouco importa. Está no trânsito, farol nem abriu direito, já está buzinando para o da frente sair. Ou seja, a gente é propenso a pensar muito mais o mal do que o bem do próximo. Nós ainda fazemos isso. Mas se o mal é mal, por que, que a gente muitas vezes se envolve nele? Vou relembrar o Armando. O mal é sedutor. Então eu vou fazer uma fofoquinha. Eu vou fazer uma fofoquinha do Luiz pro Otávio. É gostoso. Oh! Aí depois eu faço uma do Otávio, o André, uma do André. Oh, e por aí vai. A hora que eu vejo, eu estou no centro da maledicência. Eu sou a maledicência em pessoa. O mal é sedutor. E nós ainda estamos, como diz Emmanuel, desculpa, eu estou numa gripe lascada. Como diz Emmanuel, a gente ainda está numa infância emocional, espiritual. Então a gente muitas vezes se compraz do mal que acontece com a outra pessoa. Muitas vezes a gente está distraído, que a gente não está vigilante o tempo todo, orar e vigiar não é muito a nossa vibe, como diz a molecada aí, né? Acho que é isso que fala, vibe. Não é bem, a gente não é, como diz o Paulo, 60 já muda as coisas, né? O vocabulário é outro. Mas a gente muitas vezes se compraz do que acontece com o outro. Acontece uma coisinha qualquer, primeira coisa que vem na mente, assim, bem feito. Quem procura, acha. E por aí vai, né? A gente acha N frases para justificar só o nosso egoísmo, o nosso julgamento, o nosso orgulho. Porque quando eu julgo meu irmão, eu me coloco num patamar acima dele. Sempre.
Querendo ou não, é isso que a gente faz. Porque o mal, ele seduz. É gostoso, entre aspas. Porque a gente não olha para a consequência. A gente vê aquele momento e naquele momento é divertido. Emmanuel disse que o mal é a ausência do bem. Assim como o escuro é a ausência da luz e o ódio é a falta de Deus. É a ausência de Deus, porque Deus é amor. É um estado de desequilíbrio e ignorância que se manifesta de diferentes maneiras no mundo. Porém, o mal é um estado transitório, temporário, tão temporário quanto a própria vida. É um estado de inferioridade e, como tal, à medida que a gente evolui, a gente vai saindo desse estado. E para sair desse estado de ignorância, de culto, vamos dizer assim, ao mal, como que a gente faz para superar? Tem receita? Tem. Autor da receita, Emmanuel. Eu me lembrei de uma outra coisa, antes de falar a coisa do Emmanuel. Quando a gente fala em mal, em obstáculos, em dificuldades, já observaram um rio? Normalmente tem pedras. O que a água faz com relação a esses obstáculos? Torna, desvia, não bate de frente. Lembra que estava falando lá atrás de não combater o mal com o mal? Eu lembrei disso porque os orientais falam muito isso. Que a água é um dos elementos mais poderosos porque ela não apresenta resistência. Ela contorna e segue seu rumo. Se a gente contorna os obstáculos, as pessoas, o mal que surge no nosso caminho, você contorna ele em vez de ficar brigando com ele, segue o seu caminho, segue o fluxo, em vez de ficar brigando. Emmanuel enfatiza que, para a gente superar o mal, 3 coisas são necessárias e importantes: paz interior, prece e humildade. Imagina a sua situação. Isso acontece muito no trabalho, por exemplo. Tem alguém que consegue te perturbar todos os dias, que tira do sério, que tira do prumo. O cara consegue. Você chega bem humorado para trabalhar, mas você olha para ele e pronto, acabou. Acabou o seu dia. Aí eu te pergunto, onde está a sua paz interior? Se a outra pessoa consegue tirar tão facilmente do eixo. Aonde está a prece? Você faz uma prece antes de trabalhar? Onde está a sua humildade em reconhecer que o irmão que faz aquilo ainda não está pronto para fazer diferente? Porque se você tem paz interior, a outra pessoa não vai te tirar do caminho. Ela não vai te desestabilizar. Consequentemente, você está sendo humilde. Não tem julgamento, não tem nada. Simplesmente você reconhece que a outra pessoa não está naquele patamar que você gostaria que ela estivesse. E está tudo certo. E você ora não só por você, mas como pela pessoa que te faz. Para aquele que te faz o mal, vamos dizer assim. Porque muitas vezes na cabeça do outro, ele nem está te fazendo mal. Ele nem se percebeu. Fato comum é quando a pessoa fala alguma coisa que você não gosta, ou que eu não gosto. Eu vou falar de mim, vai. A pessoa diz uma coisa que eu não gosto. Ah, ela não poderia ter falado isso de mim, ou isso para mim. Poderia. Poderia que ela fez. Agora, será que o que eu entendi foi o que a outra pessoa quis dizer? Será que no meio desse movimento todo aí não tem um tanto quanto de orgulho, de julgamento, de prepotência, de arrogância? Eu lembro sempre de uma vez que eu contei aqui,
Eu falei que a pessoa estava andando no centro, numa calçada, e viu o amigo na outra calçada passando. Aí olhou para ele, ó, não sei o quê, tudo bom? Nem tinha um. Foi embora. Ele ficou possesso. Porque como o amigo dele não teve a ousadia de não responder ao cumprimento dele? Como que o outro teve a disfarçatez? Ó, palavra bonita, hein? Palavra de sexagenário. Teve a disfarçatez de não cumprimentá-lo, de não reconhecer a importância. E aí passou aí 2, 3 meses se remoendo essa raiva. Não passava. Quando encontrou o cara, o cara encontrou com ele, ô, tudo bem? Ah, tudo, né? Se bem que eu te cumprimentei lá 3 meses, eu não guardo rancor, mas eu te cumprimentei lá 3 meses atrás, numa quarta-feira, 3 horas da tarde, você nem deu bola. Mas onde isso? Ah, foi assim, assim, assado. Então, cara, eu tava indo no oculista. Meu óculos caiu, quebrou, e eu não enxergo nada direito sem esse negócio aqui. Ou seja, né, a gente gosta de se fazer de vítima. Nossa Senhora, como a gente gosta. Resumindo, Emmanuel fala que isso é uma das maneiras da gente superar o mal. E no mundo de hoje, se a gente olhar como é que está, quem está ganhando? O bem ou o mal? Hum, olha, temos poucas pessoas falando que o bem ganha. Isso quer dizer que a maioria está pensando se o mal não ganhou. Porque a gente olha hoje, você pega o jornal, você vê a televisão, você vê quase tudo que se fala não são notícias agradáveis. Não são notícias boas. Não são notícias que refletem o bem agindo no mundo. Então, aparentemente, a gente, lá no fundo, acha que o mal está ganhando. Poxa, é exatamente isso. E a gente dá ibope pro mal? Se tiver uma fofoquinha ali, a gente vai escutar? Vai. A gente dá ibope. A gente assiste o jornal, tem lá 30 notícias. Vamos dizer aí que 20 delas não são muito boas. 5 são mais ou menos e 5 são ótimas. A gente lembra as 20 ruins e talvez umas 5 mais ou menos. As ótimas, passou. Não dá ibope. O bem, aparentemente, não dá ibope, não dá audiência. Mas a verdade é que o planeta está passando de provas e expiações para regeneração. Então, nós evoluímos alguma coisa. A gente fez alguma coisa para que isso acontecesse. A gente vem aqui, cada um no seu dia, aprender. E, como diz o nosso amigo na preleção, aprender e colocar em prática. Porque só ouvir não quer dizer nada. A gente precisa colocar em prática, nem que seja um pouquinho de cada vez. Como que a gente se comporta diante do mal? A gente já falou. O mal seduz. E o bem? A diferença é que o bem é duradouro. Eu lembro da minha mãe dizendo assim que a gente via, né, as pessoas que classe política, né, vamos dizer assim, como exemplo, vai, as pessoas ficavam as pessoas ficavam ricas facilmente. Minha mãe dizia que assim, aquele salário que a gente ganha suadinho pode não ser tão grande quanto aquele que o outro cara ganha, mas com certeza ele é duradouro. Você consegue fazer tudo aquilo que você precisa, não aquilo que você quer, infelizmente, ou aquilo que eu quero. Quando a gente se prende a esse tipo de coisa, a gente começa a julgar, e a gente começa a olhar muito o outro e para de olhar para a gente. E é aí que mora o problema. Porque o outro não tem nada a ver comigo diretamente, com a minha evolução. Ele está ali muitas vezes para me ajudar. Principalmente aqueles que eu não gosto. A gente pega na família da gente. Tem lá um monte de primo. Tem uns que você gosta, tem outros que não. Tem outros que você gosta menos ainda. Mas essas pessoas estão na família para que você aprenda alguma coisa com elas.
E detalhe, a outra pessoa muitas vezes só reflete aquilo que eu sou, ou aquilo que eu tenho, os defeitos que eu tenho e eu não gosto de ver. Então eu projeto no outro. E se você não resolve essas pendengas com as outras pessoas, o negócio vai afunilando. De primo vira irmão. De irmão pode virar pai, pode virar mãe. E você não resolve, daqui a pouco você está casado com ela. Você vai ter que resolver essas dificuldades que a gente tem com os outros. As dificuldades que a gente passa na vida, por menos que a gente goste, elas têm uma razão de ser. Tudo nesse mundo tem uma razão de ser. Eu lembro que eu nasci e fui criado na igreja católica. Fui coroinha, cantava no coro. Só que chegou um momento que aquela coisa assim de... As coisas são assim porque são assim. Já não me satisfazia. Eu queria uma resposta. E quando eu descobri o Espiritismo e a responsabilidade que cada um tem sobre si mesmo, né, não tem aquela coisa de a gente ficar falando, é o Costa Oca, é o Tinhoso, é não sei quem, é não sei quem. Não, a gente tem uma responsabilidade e grande sobre tudo que nos acontece. Nessa vida, como tivemos nas outras, que a gente não lembra, como vai ter nas próximas, que a gente também não lembra. Porque na hora da dificuldade, a primeira coisa que a gente pensa é, oh meu Deus, eu não merecia isso. Por que que acontece comigo? O que eu fiz para merecer isso? Ainda bem que Deus é bonzinho e não responde. Porque se ele respondesse, primeiro que ele ia falar durante muito tempo. E segundo, que a gente ia ter uma vergonha fenomenal. É muito bom que a gente esqueça o que a gente fez. Vamos lembrar, como diz a dona Thelma, que a gente está na nossa melhor versão. E vamos melhorar. Nem que seja a espessura de uma gilete, mas que a gente tem que melhorar. Essa é a lei do progresso. A gente está aqui para crescer, para evoluir. O mundo de hoje favorece a coisa? Não, porque o mundo de hoje é fútil. É uma futilidade gigantesca. Eu venho de uma época que não tinha celular. Internet era só um sonho, era ficção científica. Hoje, a internet parece ter se tornado a alma do mundo. E, normalmente, na maioria das vezes, o conteúdo é fútil, é mundano. É uma coisa ali, é o cara fazendo foto instagramável, é aquela coisa, né? Ídolos e seguidores. A seguidor, muitas vezes, não dá conta nem da vida dela, mas sabe tudo da vida da, como é que é? Virgínia Fonseca, a mãe do Leonardo lá, parente dele lá. Sabe tudo de lá. Estamos cheios de gente na internet ensinando como você ser bom, como você ser rico, como você ser não sei o quê. Os coaches da vida. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi essa expressão, minha mãe estava viva ainda. E ela me perguntou o que era esse tal do coach. Eu falei, não é coach, é coach. É em inglês. Ela falou, tudo isso aí que ele está falando aí, eu já falei para você um monte de vezes, você nunca escutou. É fato. A gente vive um período onde a internet ela é boa. É para ser uma ferramenta. Não para ser uma porta de escape, uma fuga, para você viver no mundo virtual. O mundo virtual é muito legal, só que ele não é real. Não vai muito longe. Tem mães aqui, não tem? Tem. Seu filho chorava? Esperneava? Não queria comer? Fazia birra? Ficava doente? Fazia cocô e xixi? Durante a noite você tinha que levantar para arrumar? Dar mamadeira? Pois é. Isso é a vida real. Agora, a gente tem um monte de mãe de bebê reborn. Tudo bem, né? Vamos pegar o aspecto psicológico. Tem pessoas que tiveram traumas, que sofreram e tudo mais. Tem. Precisam de ajuda? Sim. Mas não dá para substituir. É como a gente aqui. Só tem um caminho assim. Só tem uma receita do bolo. E não dá para a gente ficar fazendo de conta que nossa evolução é virtual. Ela não é virtual. Ou ela é real, ou ela não existe. Porque a gente, não é que ela não existe zero.
É que a gente gosta de coisas grandiosas. Aí eu sou espírita, eu quero ser igual o Divaldo. Pensou? 98 anos. Olha a sabedoria do cara, mas olha o que ele fez. Olha das coisas que ele abriu mão. Chico e outras pessoas. Você precisa ser um Divaldo ou um Chico para ser um bom espírita? Não. Às vezes, o fato de ser bom implica em pequenas coisas. Coisas simples. Sabe? Ouvir o seu irmão, estender a mão. Às vezes dar um abraço. Às vezes só o fato de perguntar, tá tudo bem, irmão? Você precisa de alguma coisa? Já é. Quando a gente fala das dificuldades que passa, não vou passar do horário, eu prometo. Quando a gente fala das dificuldades que passa, é preciso que a gente pense uma coisa importantíssima. Né? Eu já ouvi as pessoas falando assim, eu passei pelo deserto, a dificuldade e tal. O importante não é o que aconteceu, é como você passou por aquilo. Como você cresceu, em que aquilo te ajudou. É isso que é importante no deserto que você passa. E detalhe, o pai é tão bom, mas tão bom, que na hora que você está no sufoco, sempre tem alguém para te ajudar de alguma maneira. Nem que seja com uma palavra, mas tem. Na verdade, na vida real, a gente não passa pelo deserto sozinho. A gente vai de caravana. É assim que a gente chega no objetivo. É assim que a gente atravessa o deserto. É assim que a gente vive. Como eu falei que eu não ia parar, não ia ultrapassar, os ensinamentos do Cristo estão em todos os lugares. Em todas as religiões, independente de qual seja. Eu vou ler para vocês uma coisa que me mandaram. A gente boa no mundo. Mesmo que os jornais anunciem tantos ladrões, eles ainda são poucos. A maioria é correta, mas isso não dá manchete. Não vamos cair na bobagem de que nada presta. Chega de reclamar. Se há espaço reservado ao fracasso, há outro igualmente aberto ao sucesso. Abra o coração. Ajude os outros. Confie, porque é amando que se é amado. Isso é de uma monja tibetana, monja Coen. E lembra muito Francisco de Assis. Quem tiver a oportunidade, na hora que tiver um tempinho, leia a oração de São Francisco de Assis. É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Ao mestre fazer com que eu procure mais, né? Consolar que se é consolado. Ou seja, a oração toda é indicando para a gente fazer para o irmão, para que a gente seja beneficiado. Ou, como disse o Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, que o Senhor continue nos amando, consolando, nos guiando pela mão, né, puxando pela mão, de vez em quando a gente dá umas tropeçadas, ele vai lá e puxa, a gente vai chegar lá. Uma noite de paz para todos.